Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: é ou não obrigatório prestar as informações solicitadas pelo IBGE? Bom, a resposta para essa pergunta é sim, é obrigatório sim. Existe uma lei que obriga sim os brasileiros a prestar as informações ao IBGE. Essa lei é a Lei 5.534, ela foi criada em 14 de novembro de 1968 e lá no seu artigo 1º diz o seguinte, que toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou de direito privado que esteja sob a jurisdição da lei brasileira é obrigada a prestar as informações solicitadas pela Fundação IBGE para a execução do Plano Nacional de Estatística. Então, assim, gente, é obrigatório, o texto de lei ele é bem claro em colocar essa característica da obrigatoriedade em estar prestando as informações solicitadas pelo censo, né, pelo censo demográfico do IBGE. Até porque o IBGE ele se constitui como o principal provedor de dados e informações do país. É a partir das informações que o IBGE coleta que vai ser possível, né, criar as políticas públicas que venham de encontro às necessidades do brasileiro. Quando nós estamos doentes, nós vamos ao médico e lá ele pede exame, né, para ver o que está acontecendo de errado em nosso organismo. E nós, enquanto sociedade, nós somos um organismo. E o IBGE é o que pede esse exame, né, ou seja, e como ele faz isso? Através do questionário do censo demográfico. Então, é a partir dali que vai se criar o perfil socioeconômico da população brasileira para que depois os gestores públicos eles possam propor políticas públicas que venham de encontro às necessidades, ou seja, aos problemas sociais que foram detectados. Porque as perguntas do censo têm essa finalidade, né, de detectar os problemas, se o problema está na educação, se o problema está na saúde, se o problema está na economia do país, se está tendo desemprego, se não está tendo renda, se está tendo saneamento básico, né? Eu fiz até uma pós-graduação em vigilância sanitária e meu TCC foi voltado para essa questão do gerenciamento de resíduos e durante minha pesquisa para escrever o TCC, eu vi muito essa questão do saneamento básico, né? Que ele é muito precário ainda no país. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, que a cada R$ 1 que o poder público investe no saneamento básico, ele economiza R$ 4 que é gasto na saúde. Daí a gente vê a importância de detectar essas informações da população brasileira para que depois se proponham políticas, né, que venham solucionar os problemas encontrados no país. Eu, enquanto, né, recenseadora aqui do censo, na minha região, eu percebi que as pessoas tinham muito medo de prestar as informações com medo de perder algum benefício. Só que, mesmo eu falando, né, que não tinha essa relação, que o IBGE, a preocupação do IBGE é fazer um levantamento apenas estatístico, mas mesmo assim, eles recusavam, alguns a gente percebia, né, que não estavam falando a verdade. Então, assim, fica complicado. Então, tem que haver um esclarecimento para a população que as informações que são prestadas para o IBGE, elas são protegidas, né? Existe uma lei que garante o sigilo dessas informações, que está lá prevista no parágrafo único dessa Lei 5.534. Eu gostaria de ler o texto de lei para ficar bem claro aqui para a gente. Diz o seguinte, que as informações prestadas terão caráter sigiloso, serão usadas exclusivamente para fins estatísticos e não poderão ser objeto de certidão, nem em hipótese alguma servirão de prova em processo administrativo, fiscal ou judicial, excetuando apenas no que resultar de infração a dispositivos desta lei. Então, nós podemos perceber aqui que existe uma proteção, né, do sigilo das informações, ou seja, o IBGE não pode vazar essas informações para outros órgãos, como, por exemplo, a Receita Federal ou demais órgãos. Elas são protegidas por lei, porque o objetivo do IBGE é só fazer esse levantamento estatístico, né, para que possamos detectar quais são os problemas sociais enfrentados hoje pelo Brasil, né, social, econômico, enfim. Então, você, morador, pode prestar as informações sem receio nenhum, não precisa haver temor, né? Porque o objetivo do censo é justamente isso, apenas estatístico. E assim, falando sobre a questão da penalização, né? Que toda lei que coloca uma obrigatoriedade, ela coloca também uma pena, né? E a pena prevista, né, para as pessoas que não prestam as informações
ela é de 10 vezes o valor do maior salário mínimo no Brasil. Essa previsão está lá no artigo 2º da lei, e eu gostaria até de ler para não ficar dúvidas, né? Então, o artigo 2º da Lei 5.534, ele diz o seguinte: constitui-se infração à presente lei, a linha A não prestação de informações nos prazos fixados. Então, a pessoa que se nega a prestar as informações no prazo solicitado, ela está sendo infrator dessa lei. Prestar informações falsas também, ela está infringindo aqui a lei. E no parágrafo 1º aqui do artigo 2º diz o seguinte, que o infrator ficará sujeito à multa de 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país quando primeiro, e de até o dobro desse limite quando reincidente. Ou seja, a pessoa pode ser penalizada aí com uma multa de 10 vezes, né, o valor do maior salário mínimo, e se ela se negar, né, de forma reincidente, ou seja, ali pela segunda vez, ela pode ser multada até 20 vezes o valor do maior salário mínimo aqui no Brasil. Lembrando que lá no parágrafo 2º, ainda aqui do artigo 2º, diz o seguinte, que o pagamento da multa não exonerará o infrator da obrigação de prestar as informações dentro do prazo fixado no auto da infração que for lavrado. Então, assim, mesmo a pessoa correndo o risco ali ainda de pagar essa multa, ela ainda assim é obrigada a prestar as informações solicitadas pelo órgão. Apesar de haver essas possíveis penalidades, o IBGE ele não se preocupa em estar penalizando os brasileiros, pelo contrário, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele aposta na conscientização das pessoas em estarem respondendo ao questionário, né, por livre e espontânea vontade. Tanto é que nós, né, do Censo Tanto é que nós que fazemos a pesquisa diretamente com os moradores somos orientados a voltarmos ali até 4 vezes no domicílio, para que se a pessoa estiver ausente ou por qualquer outro motivo ela não poder nos responder no primeiro momento, ela possa nos responder no segundo momento. A gente até recebe um cartãozinho de visita, que a gente, nesse cartãozinho tem um número de telefone que a pessoa pode nos ligar para estar agendando ali a entrevista. Então é importante, né, as prefeituras elas estar trabalhando assim com a divulgação, para estar conscientizando as pessoas da importância de estar respondendo ao censo demográfico. As pessoas elas deveriam fazer questão de responder para que o Brasil possa enxergar ela como indivíduo. Então as pessoas deveriam estar assim ansiosas, né, para estar respondendo as perguntas e não correndo da gente. Porque é extremamente importante, né, o país conhecer quais são as necessidades dos seus moradores. Então, essa conscientização ela é extremamente importante, né, para o desenvolvimento do país e para que os gestores públicos eles sejam assertivos em propor as suas políticas. Por exemplo, se na cidade que você mora se percebe, né, através ali das respostas, né, do questionário do censo, que há um índice muito grande de pessoas que não sabem ler e escrever, né, com analfabetismo muito alto, então o poder público vai ter que propor Então o poder público vai ter que investir mais na educação. Se percebe que em determinada região há necessidade de saneamento básico, então o poder público vai investir no saneamento básico. Então, para que haja esses investimentos, para que haja essa proposta de políticas, né, os gestores têm que conhecer qual é a necessidade de fato da população. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada e até o próximo vídeo.